Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus. Diante da complexidade da vida, onde, por mais sábios que sejamos, nós precisamos da sabedoria do alto para a tomada de decisões, para a tomada de ações. Deus colocou no meu coração compartilharmos sobre provérbios. O que são provérbios? Provérbios são ditos sapienciais, ditos de sabedoria, muitas vezes popular, da experiência de pessoas que, como nós, vivem ou viveram momentos em que só Deus nos iluminando para a gente saber o que fazer, para a gente seguir para a vida boa que Deus planejou para nós. Deus, nosso Pai responsável, em sua infinita bondade, deixou para nossa edificação o livro de Provérbios, um conjunto de ditos de sabedoria a nos orientar na vida abundante que Ele preparou para nós aqui na terra e, mais do que isso, lá no céu. Nesse livro, Deus, usa um pai terreno para exortar seus filhos, alertando-os para as escolhas que não devem fazer e indicando o caminho da obediência e seus ensinamentos que conduzem à felicidade. Deus nos chamou para a felicidade. E é por isso que, quando Ele nos criou, Ele colocou a primeira família no paraíso, no jardim do Éden. Em nosso sermão desta noite, discorreremos sobre o tema exortação paterna, à luz do caminho da sabedoria tomado pelos justos, em contraste com o caminho das trevas tomado pelos perversos. Convido-os a acompanhar a leitura no livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 14. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 14, indo até o de número 19. Diz-nos assim a palavra de Deus: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. O contexto social altamente permissivo no qual estamos inseridos nos ensina que é proibido dizer não aos nossos filhos. É proibido impor limites. Mas um pai, segundo o coração de Deus, ele tem a coragem de, por amor, dizer não. Deus, o Senhor do bom Pai de nosso texto, honra o seu papel de alertar seus filhos sobre os limites da liberdade e tem a coragem de dizer não aos caminhos dos perversos que conduz à perdição.
em um ambiente carente de valores divinos, o pai responsável do nosso texto de sabedoria de Provérbios começa a sua exortação paterna no versículo 1 deste diálogo, dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. E segue lembrando que quando ele era filho, aqui no começo do capítulo 4 de Provérbios, quando ele era filho, em companhia de seu pai, ele o ensinava os mandamentos sábios do Supremo Pai, que é Deus. E segue dizendo: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. E então entra a palavra proibida em nosso mundo rebelde. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Meu filho, evita-o, não passes por ele. Desvia-te desse caminho mau e passa de largo. Eu quero distância. Por amor, esse grande pai tem a coragem de ensinar o filho e dizer não ao vício que está citado aqui, de fazer o mal e prejudicar outras pessoas. Pois as pessoas bem educadas por seus pais, as pessoas que obedecem ao Supremo Pai, não fazem isso, não prejudicam os outros, mas são bênçãos na vida das pessoas. Na verdade, a palavra não, proferida pelos pais que amam e cuidam dos filhos segundo o que recomenda a palavra de Deus, é endossada pelo bom exemplo de quem não somente fala, mas vive em obediência aos limites, às responsabilidades impostas por Deus. Nosso Pai maravilhoso, que declara em sua palavra: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso está em Apocalipse 3,19. Por amor, ainda que nossos filhos, ainda que os filhos façam más escolhas, seduzidos pelo príncipe das trevas e seus anjos decaídos, os demônios, nosso Deus, como Pai do filho pródigo, está sempre aberto a aceitar o nosso arrependimento. Deus está sempre nos esperando na casa dele, de braços abertos, e vai ao seu encontro. E vai ao seu encontro numa atitude de amor, abraçando, beijando, como aprendemos hoje de manhã, dizendo que às vezes a gente ama e tem dificuldade de dizer: meu filho, eu te amo. Porque nós somos criados numa cultura preconceituosa que nos ensina que isso é coisa de mulher. Não para o servo de Deus. Deus manifesta o seu amor para conosco e nos fala o tempo todo na sua palavra. Esse é o Pai sábio citado em Provérbio. Deus está sempre aberto a aceitar o nosso arrependimento, o arrependimento de seus filhos, pois tem mais alegria em exercer misericórdia do que em exercer juízo.
Tem o ditado evangélico: não vem pelo amor, vem pela dor. A alegria de Deus é o amor. Mas muitas vezes, por amor, Ele nos traz pela dor. Mas Ele quer ver a gente juntinho dEle. Juntinho dEle. Quando Ele se fez homem, veio aqui na terra, na pessoa de Jesus, Emanuel, Deus conosco, Ele até chorou. Por quê? Ele queria seus filhos todos juntos, usou até uma metáfora, uma comparação da natureza debaixo de suas asas, né? Como cantamos agora. E ele chorou, sabe por quê? Porque em sua rebeldia, os filhos não quiseram. Mas ele não deixou de amar. Nós, que somos pecadores, damos a vida pelos nossos filhos. Imagina o Senhor, cujos pensamentos estão acima dos nossos. Eu não sei há quanto tempo você não ouve isso, mas para mim fez grande diferença enquanto meditava na palavra. Você é muito amada por Deus. E Ele quer te ver na sua casa, com os irmãos, com a família toda, em comunhão. Principalmente nesses tempos de calamidades, nesses tempos difíceis. É momento da gente se fortalecer e obedecer a Deus. Estarmos juntos, unidos em amor, no caminho do bem. Amém? Então, amados, existe um contraste. No caminho dos maus, o alimento é o pão da impiedade. Temos a ceia todo mês, e temos pão, e temos o vinho. Aqui, simbolicamente, nós nos alimentamos do pão do céu, do corpo de Jesus. Mas os ímpios, eles comem o pão da impiedade, o pão que o diabo preparou, depois de ter amassado. E a bebida, ao invés do vinho, que simboliza o sangue de Jesus, numa leitura neotestamentária, essa bebida é o vinho das violências, o vinho dos conflitos, da falta de paz, da irresponsabilidade de dirigir bêbado ao volante, que tantas mortes tem causado. Esse é o salário do pecado. E aí a gente vê, depois de tanto não, nós vemos o sim. Vemos retratada aqui a vereda do justo. O aprendizado do caminho do bem é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Por quê? Nós temos mais tendências de fazer o mal em nossa natureza adâmica do que fazer o bem. Então, nós vivemos um processo constante de santificação, de separação do caminho do mal, que é altamente tentador, e da negação a si mesmo em prol do bem, que nos leva à vida eterna. O aprendizado do caminho do bem, nesse processo, é uma herança que passa de pai para filhos e que dura a vida inteira. Aprendemos em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que tudo começa na infância. É de pequeno que se entorta o pepino, é o ditado popular. E o ditado bíblico, o provérbio bíblico é: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque essa palavra cai em terra fértil quando a gente é criança e fica no nosso coração para sempre. E outra coisa, nesse tempo onde é proibido proibir, é proibido para os pais dizer não,
A palavra de Deus, que não passará, nos ensina em Provérbios 23, de 13 a 14. Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Depois de alertar seus filhos sobre os perigos e malefícios do caminho do mal que está à nossa volta, esse pai zeloso começa a contrastá-lo com a vereda do justo, da sabedoria do alto, que é comparável ao amanhecer de um novo dia, nas palavras: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Trazendo para uma linguagem próxima a nós nascemos, recebemos os ensinos divinos de nossos pais, passamos pelas trevas da noite, onde enfrentamos as incertezas da vida, e passo a passo, não dá para pular etapas, passo a passo, segundo o propósito de Deus, o dia vai amanhecendo com o nascer do sol, muito presente nesses dias de verão, e o plano abençoador de Deus, na obediência aos ensinos de nossos pais, se revela, e tudo fica claro como um dia perfeito. No processo de amadurecimento dos filhos, criados na disciplina e admoestação do Senhor, por vezes tem lugar a correção, que gera certa dor. E quando a gente corrige os nossos filhos, eu acho que dói mais na gente do que neles. Mas nós fazemos isto por amor, porque aprendemos que é sabedoria. E isso contribui decisivamente para que geremos pessoas de bem. É isso que nós temos que entregar à sociedade. Uma educação de berço, uma grande alegria. Onde quer que passem, nossos filhos, os filhos do Senhor, levam isso com eles. São uma inspiração, pois são um testemunho vivo do favor de Deus até 1000 gerações daqueles que temem a Deus e se aplicam a ensinar a seus filhos os valores do reino de Deus. A vereda do justo é de grande alegria na presença de Deus eternamente. É uma bênção que vai para além desta vida. E em contraposição a essa alegria, temos o caminho dos perversos, que lemos aqui no versículo 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. E essa escuridão citada aqui é a vida sem a luz da palavra de Deus, que ilumina os passos dos justos, marcada, no caso dos perversos, por constantes quedas do pecado e pela tristeza do distanciamento de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus é que levanta a gente. Embora pareça mais atrativo, o fim do caminho dos perversos é a morte, que começa aqui na terra, precocemente, e se estende até a eternidade. Deus é amor, e deixa claro que o seu desejo é a salvação de toda a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho único, para que quem o recebe, quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna e abundante que Ele nos concede. Mas em sua justiça,
Todos nós hemos de prestar contas de nossas escolhas no dia do juízo, onde se verá claramente a diferença entre o caminho dos justos e o caminho dos perversos, o caminho que leva ao perecimento. O caminho dos perversos, o do pecado, é o da tristeza da morte eterna. E como Jesus falou no Sermão do Monte, muitos entram por ele. Que diremos, pois, diante das palavras de sabedoria do texto de Provérbios, onde o pai alerta os filhos sobre os riscos mortais do caminho do mal e os convoca a uma tomada de decisão sábia em abraçar o caminho do bem? No dia que se chama hoje, os pais são chamados à responsabilidade de envidar todos os esforços no sentido de criar seus filhos na disciplina e a admoestação do Senhor para a sua salvação. No dia que se chama hoje, os filhos são chamados a honrar seus pais, obedecendo os seus ensinamentos e exortações abençoadoras. Isso é tão importante que é o primeiro mandamento com promessa de vida longa na terra e eterna na presença de Deus. Que Deus cumpra em nossa vida, de pais e filhos, a verdade central do provérbio, segundo a qual a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nessa época de grandes incertezas, incerteza sobre a paz ou a guerra, incerteza sobre o nosso sustento, incerteza sobre nossa saúde, um monte de medos que todos nós temos, a insegurança pública, tudo isso, essa palavra no nosso coração faz toda a diferença. Deus está mostrando o caminho. Jesus mesmo, nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. O que Deus tem planejado para nós, a vereda do justo, né? É como a luz da aurora. Hoje pode estar um pouco nebuloso. Hoje você pode estar ouvindo que não tem jeito para você. Hoje você pode ter um diagnóstico médico de que o seu mal não tem jeito. Hoje tem aquelas bocas santas de secar pimenteiro, sabe? Aquelas pessoas que, como um amigo meu muito negativo, chega perto da plantinha, a plantinha murcha. Isso não é superstição. Tem gente que é assim, carrega uma coisa que a natureza percebe, sente. Nós não somos assim. Aquilo que está nebuloso, as decisões que temos que tomar, nós podemos não estar enxergando, podemos não estar entendendo o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo no meu ministério, o que Deus está fazendo na nossa igreja, na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que a gente ama. Mas quer saber? Vai brilhando, Deus vai clareando, vai chegando uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo em que tudo fica claro. Tudo de bom que Deus tem para nós fica claro, até ser dia perfeito, até tudo se concretizar. Você crê? Aleluia! Glória a Deus por este privilégio. Isso é um privilégio neste momento tão negativo da história do mundo. É um privilégio a gente ter esperança nesta palavra. Glória a Deus por esse privilégio e por sua bondade que nos alcança dia a dia. Aleluia. Amém.